Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está começando mais um correspondente. Tive ausente uns dias, alguns programas, muito bom estar de volta. Hoje eu estou aqui com os meus companheiros queridíssimos, Fábio Finlândia e Fábio. Tudo bem? Tudo. Oi, Adriana, tudo bem? Bem-vindos a todos. Isso mesmo. O Felipe Bombardelli também está aqui, direto de Praga, né, Felipe? Exatamente. Boa tarde aí a todos. Tudo bem aí? Boa tarde. E hoje a gente tem a participação especialíssima da nossa querida companheira Kathleen Van Putten, difícil falar. Kathleen, que todo mundo já conhece, que já esteve com a gente aqui muitas vezes. Oi, tudo bem? Boa tarde a todos. É Van Bento, mas tudo bem, tá? Van Bento. E é aqui de volta depois de algum tempo, nos últimos dias, quase as últimas horas já, né, do ano. Um ano bastante movimentado. Isso, muito bom ter você aqui com a gente nesse que é o último programa do ano. A gente vai tentar fazer uma retrospectiva do que a gente falou esse ano, tentar lembrar das coisas que passaram agora. Mas antes da gente começar, lembrando hoje é dia 30 de dezembro de 2022, a gente queria lembrar todo mundo que vai ter o Réveillon do PCO em São Paulo, que é o Réveillon Vermelho. A página na internet é réveillon.pco.org.br. Réveillon, lembrando que se a gente lê em português é Réveillon, com 2 L's, né? É a palavra francesa. Então, réveillon.pco.org, lembrando que são exatamente 14 horas, 24 minutos e 55 segundos para o ano novo. O PCO vai comemorar com uma festa enorme, com comes e bebes, todos os companheiros, discurso do companheiro Rui, a banda, esqueci o nome agora, Revolução Permanente, dos companheiros militantes. E quem está de fora, igual eu e o Felipe, a gente fica com muita vontade disso. Vai no site, ainda dá para comprar o seu convite para a festa. Você vai lá, Fábio? Vou, com certeza. E outro detalhe, né? São 8 horas de festa. Eu não... nos 20 anos, eu vou estar cansado. E para quem não está em São Paulo, mas está em Brasília ou Redondezas, vai ter Réveillon do PCO em Brasília também, né? Uma atividade política na posse, né? O companheiro Toninho vai estar lá, junto com os companheiros de Brasília e outras região norte do país todo, vai estar lá mais perto. Também tem a posse do Lula, que é uma atrativa. Eu hoje participei do Reunião de Pauta, o pessoal do Reunião de Pauta me chamou nessas férias que eu estou podendo acordar cedo e participar um pouquinho, e eles me chamaram para o dia 2 de janeiro, que vai ser o primeiro Reunião de Pauta do ano, e a gente vai falar da posse. Então, estou bastante animada, vou acompanhada aqui. Com certeza, todo mundo do PCO vai estar ligado, e tomara que eles levem
os nossos bandeirões, né, para fazer bonito lá na posse, que a gente merece essa comemoração a um passo para a vitória contra o golpe no Brasil, né, que está acontecendo desde 2016, com o impeachment da Dilma, depois com a prisão dos negros aí, né, que a gente tomara que esteja agora no caminho para sair desse golpe horrendo. Então, hoje a gente vai falar, tentar fazer uma retrospectiva e falar do que está acontecendo também. Que não é, né? pouca coisa. Eu acho que não é pouca coisa, pelo contrário. Você tem uma ordem, Fábio, que você quer começar? Vamos começar pela Bolívia? Sim, nosso destaque de hoje é a Bolívia, né? A gente deu o título de que 2022 abriu uma nova etapa na luta de classe internacional. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de acompanhar a análise internacional que foi ao ar segunda-feira, né? Com o Pedro Rui, com o comandante Robson e o Rogério Tabrian, muito interessante. E, bom, a resistência russa contra o avanço da OTAN, né, através da Ucrânia, abriu uma etapa nova aí na luta internacional. Né? O Afeganistão já tinha dado a dica, né, dos russos, dos chineses, para todos os povos oprimidos aí que o imperialismo está ferido, e os russos consideraram que era a hora de reagir. Né? 8 anos depois do suplício lá da população do Donbass, o Putin decidiu intervir. E a gente está num cenário, por exemplo, que os chineses estão resistindo, mas até os países tradicionalmente alinhados, as monarquias sunitas, alinhados com os Estados Unidos, estão tendo uma política mais em defesa dos seus interesses, né? Abriu uma janela aí de resistência, mas o imperialismo também, especialmente na América Latina, onde no começo do ano se falava numa onda rosa, né, com a eleição do Boric no Chile, que a gente denunciou muito ao longo desse ano, como para não ficar claro que essa onda rosa não existe, que o presidente Lula vai enfrentar um período duríssimo se ele quiser defender os interesses do Brasil, Fábio, né, contra o imperialismo. Mas, não, é que tá tendo um problema no som aqui, tá muito difícil de entender. A gente aqui que está fazendo o programa, a gente consegue entender, mas não está saindo para o pessoal. Será que a produção tem alguma coisa para fazer? Tem alguma coisa para tentar, produção? Tá bom. Então continua, Fábio, vamos ver. Vou avisar no chat. Eu tentei aumentar um pouco o som, vamos ver se dá uma melhorada. Mas... Vê se falar um pouco mais devagar também, porque às vezes dá... bom, eu vomitei um monte de coisa. Não, é que às vezes dá para escutar, mas ele está bem picado. Tá. Então, vai lá. O destaque que a gente queria dar para a Bolívia foi que o Luiz Fernando Camacho, né, líder da extrema-direita boliviana, que participou com mais proeminência no golpe contra o Evo Morales, que teve em 2019, ele foi preso justamente pelo avanço das investigações bolivianas. Depois que o regime da Yanine Áñez foi derrubado, o novo presidente Luiz Arce e o governo, de conjunto, abriu um processo de investigação dos golpistas. A ex-presidente já foi presa e agora o Luiz Fernando Camacho, que atuava como governador de Santa Cruz, uma península mais rica, uma província mais rica da Bolívia,
Ele foi preso também. Eu queria abrir aqui com um vídeo da população celebrando essa prisão, né, do golpista. Não sei se a produção já tem um vídeo fácil aí. Se canta, se acaba, ha sido masacrada, no se negocia con sangre derramada. Se canta, se acaba, ha sido masacrada, no se negocia con sangre derramada. Se canta, se acaba, ha sido masacrada, no se negocia con sangre derramada. Em La Paz, né, o pessoal comemorando a prisão. E é para onde o Camacho está sendo levado. Agora a gente tem dois grupos, justamente os prisioneiros, dizendo que eles não querem golpe. Se o cara entrar aí, ele vai levar uma coça, no mínimo. Esses foram os prisioneiros bolivianos em La Paz falando que eles não estão dispostos a receber nenhum golpista, nenhum terrorista na prisão. Né? Uma mobilização meio sui generis, mas mostra que o povo, que o pessoal não quer saber desse espaço. Tem umas imagens que a gente separou também, a produção pode passar enquanto a gente uma região mais afastada da Bolívia, os militantes da extrema-direita depredaram, atacaram o Ministério Público, queimaram uma porção de carros, né? Então está ali numa situação bem complicada. Acho que a Kathleen com certeza tem uma situação que está se desenvolvendo aí. Essa prisão do Camacho, né, chama atenção a reação da imprensa internacional, e agora ele seria um perseguido ou um preso político, né? E, por exemplo, no Peru, imediatamente tweetou, né, por exemplo, uma congressista, a Patrícia Chirinos, que é uma representante terrível, né, da extrema-direita peruana, e ela imediatamente tweetou, né, veja como a ditadura do Evo Morales, falam assim, né, prendeu o líder da oposição. E então é a narrativa que já está sendo criada, e também mostra como a direita, nesse sentido, é organizada, né? No Peru, na verdade, muitos analistas falam que não tem, na verdade, partidos políticos, principalmente esses partidos de direita, são organizações com interesses próprios, trabalham para os interesses deles, mas nesse sentido estão juntos, estão aí imediatamente para reagir e criar um público que segue eles, né, nesse pensamento. Quando o Camacho realmente ele participou em atos de violência durante o golpe de Estado na Bolívia, né? E agora eles estavam organizando um novo golpe, né? Eles estavam organizando greves, tentando adiantar
um censo, né, que querendo favorecer a representação deles nas próximas eleições. E ao mesmo tempo, né, no Peru, o Pedro Castillo, agora preso, né, condenado à prisão preventiva de 18 meses, num processo realmente expresso, que não se vê com outros líderes. Não é comum, né? Na Bolívia, como falamos, né, antes, o Evo Morales conseguiu até um certo ponto democratizar a justiça, conseguindo também prender a Janine Áñez, mas no Peru fica claro que a justiça está completamente parcializada e estão colaborando de forma muito forte, né, a imprensa, o Congresso, né, com a maioria de direita e o judiciário. Então, ontem, acho que na quarta ou na quinta, teve uma audiência e o Castillo finalmente teve o direito a falar alguns minutos e então falou, tentando se defender, que ele foi condenado por rebelião, né? Quando rebelião supostamente inclui o uso de armas. E ele falou, eu não usei armas em nenhum momento, nem chamei ao uso de armas. E então rebelião e conspiração. Então ele teria conspirado sozinho, né? Então, assim, tem muitos elementos que pelo menos deveriam ser estudados e deveria ter um juiz neutro, que nesse caso realmente não tem. Também, só para adicionar ao que foi falado, foi na quarta-feira, né, no resumo do dia, sobre a participação, né, desta conspiração. Aqui sim não se fala mais em teoria, é realmente uma conspiração à luz do dia, praticamente. Porque é um fato que teve uma reunião entre a embaixadora, né, dos Estados Unidos no Peru, a Lisa Kenza, né, Kenna, que foi agente da CIA, se reuniu com o novo ministro da Defesa 2 dias antes do 7 de dezembro, e eles, segundo a notícia, aí falaram sobre assuntos de interesse bilateral, que assuntos terão sido, né? Mas o fato é que logo foi esse ministro de Defesa, o general Bobbio, que tinha entrado fazia pouco tempo, porque o outro, saiu pela idade, entrou ele, e ele deu ordem logo às Forças Armadas para que eles não apoiaram o Pedro Castillo. Então, também falou um ex-ministro do Castillo, que sim, haviam conversado, né, sobre o fechamento do Congresso como procedimento legal e teria um certo consenso. Então, ainda há muitas dúvidas, ninguém sabe exatamente o que levou o Pedro Castillo a fazer a fala que fez no 7 de dezembro, mas parece que tinha sim um certo consenso e parece que foi traído. E também pode ter sido um erro político, um erro de cálculo de parte do Castillo, mas não parece ter sido algo completamente absurdo, porque, afinal de contas, o fechamento do Congresso era tudo o que a maior parte da população queria e continua querendo até hoje, e é uma possibilidade que existe na Constituição peruana. E, por exemplo, tem 2 casos. Quando o parlamento, né, o Congresso no Peru, não aprova por 2 vezes o gabinete de ministros, aí
o presidente teria o direito de dissolver o Congresso, porque não se poderia trabalhar. E este Congresso não fez isso, porque eles também não são bobos, né? Eles aprovaram sempre o gabinete, mas depois a estratégia deles foi sempre ir derrubando os ministros, um por semana, um por mês, né? Ou o presidente pode apresentar uma moção de confiança, né? Quando tem algum problema, e aí, nesse caso, o Congresso simplesmente engavetou, simplesmente não ignorou essas apresentações de confiança. Então, dessa forma, eles ficaram sempre bloqueando, né? Foram, pelo governo Castilho, apresentados umas 50 propostas e agora, rapidamente, né? Porque estão vencendo umas dezenas de contratos mineiras, né, com empresas multinacionais. E no ano que vem, 2023, esses contratos, que às vezes vão por dezenas, de várias décadas, né, de 40 até 70 anos, contratos de exploração de minerais, de petróleo. Então, esses contratos estavam vencendo, e os congressistas que fazem lobby, né, a parte de ser congressista, esse é o trabalho, e a maior parte do ingresso deles sai daí, desse lobbying. Então, aí estão esses interesses. E o Castilho funciona como um freio, né? Porque estão prestes a começar, né? Está tendo protestos aí no, mas são acho que um eufemismo, porque são situações graves onde esses projetos vão levar à contaminação da água, poluição da água, né, da população, até poder levar à destruição dos árvores, né? E essas empresas parece que não se importam. Mas hoje, né, na empresa internacional, ainda hoje eu vi um jornal holandês, já está a pergunta, será que o Lula se pensa, né? Já estão o Kelly, eles falam dessa coisa do meio ambiente, né? Mas eu lembro do internacionalismo falando que esses protestos no Peru são realmente a luta de classe, luta de classe mesmo, né? Mas que o meu Castilho, por mais que ele não tenha tido oportunidade ou capacidade, só a figura dele, ele já representava uma diferença do resto do Congresso. Simplesmente né? a forma de falar, e ele ter ido a alguns povoados, né, cidades menores. O Peru é muito centralizado, é tudo Lima, e não é que no Brasil ainda tem várias cidades maiores e organizadas e mais ou menos desenvolvidas. No Peru quase é só Lima mesmo. E o Castilho vem do Peru profundo, ele vem ele é camponês mesmo, né? Exatamente. E, claro, ele cometeu erros, todo mundo percebe isso, mas a gente sentia que a gente estava aprendendo juntos, e se ele tivesse tido a liberdade de trabalhar e rodeado por uma equipe, né, capaz, eu acredito que poderia ter feito um governo muito melhor do que os últimos governos. E agora saiu a Constituição peruana, não sei se todos
companheiros que acompanham sabem, né, essa Constituição que está em vigor hoje foi estabelecida por um regime de exceção, né, do Alberto Fujimori, que num ato muito parecido com o do Castilho, dissolveu o Congresso e impôs ali toque de recolher, um governo militar, né? E no ano seguinte concretizou essa Assembleia Constituinte que tem uma coisa que não necessariamente é ruim, transformou o regime bicameral em unicameral, só que reduziu drasticamente o número de parlamentares. Eram 60 senadores, 180 deputados, reduziu para 130. E aquilo que a gente sempre fala, né? Quanto menos pessoas você tem, menos representantes, mais corruptível, né? Mais controlado o regime é. Você tem que comprar menos pessoas, ele é até mais barato para a burguesia. Então você tem um Congresso, desde a época do Fujimori, que apesar da ditadura ter dado mais poderes ao presidente, você tem um Congresso que impede qualquer governo de realizar qualquer mudança, né? E a Constituição também tem o neoliberalismo engessado nela, por isso que quase todos os partidos de esquerda pedem uma constituinte, porque no Peru o Estado, pela Constituição, tem um papel secundário na economia. Então, a exploração dos recursos naturais, nacionalizar a exploração dos recursos naturais é inconstitucional. Esse recurso já foi usado no governo nacionalista do Ollanta Humala, e agora o Pedro Castillo não chegou nem a fazer a proposta, mas se ele fizesse, provavelmente teria o mesmo fim. Mas é importante a gente relacionar tanto o caso do Peru com o caso da Bolívia, né? Porque em ambos os casos a gente está vendo que o que colocou o regime na defensiva foi a mobilização popular. No caso da Bolívia, o Evo Morales foi acuado, né, pelo avanço da direita, que inclusive queimou a casa da irmã dele, ele teve que fugir do país. Mas a população, né, os mineiros, inclusive a Bolívia e o Peru têm esse paralelo, né? A classe operária, tanto boliviana como peruana, a categoria mais importante são os mineiros, né? O pessoal lutou, fez fracassos, lutou muito contra o governo golpista, que deu lugar ao governo do Luiz Arce na Bolívia, que agora está avançando aí. A gente vê também que, claro, a direita, o Luiz Camacho foi preso, por exemplo, a direita bolsonarista não foi eleito presidente, né? Então, uma coisa importante para a gente ter em mente. E no Peru, quer dizer, os protestos foram quase todos espontâneos, né? A Kathleen falou que não tinha nenhum partido... Não teve realmente um líder político. É o que faz falta, mas a população saiu mesmo assim. Só que agora a Dina Boluarte... Eu só pedi para a produção pôr um mapa. E estão anunciando novos protestos, né, marchas, a partir do dia 4 de janeiro. Então, podemos esperar mais. Eu queria agradecer a LC29, que mandou um super sticker para a gente, muito carinhoso e muito importante para nossa imprensa independente e revolucionária. Então, queria pedir quem está conseguindo escutar o superchat ou um super sticker. Queria pedir desculpas pelo problema do áudio. Eu acho que não é problema se repetindo. O Thiago Lino está falando que os problemas técnicos são de menos, então ótimo, valeu pelo apoio. Eu queria comentar isso que o Fábio estava falando, que aproveitando que o nosso título que estamos numa nova etapa, né, da luta de classes a partir desse ano de 2022, eu acho que uma das
Das novidades é essa, a gente vai ver o crescimento da extrema-direita e vai ver a extrema-direita na rua, né? A gente está vendo na Bolívia. Outro dia, minha tia me mandou um áudio sem querer do Eduardo Bolsonaro chamando todo mundo para a rua para continuar na rua no Brasil. A gente começou o ano com 6 de janeiro, que foi o movimento lá do Trump no Congresso. Então, a gente vê que com essa crise e a falência da esquerda, né, que continua seguindo a política imperialista, a esquerda não consegue crescer e a extrema-direita fica cada vez mais mobilizada e a gente está vendo aí a extrema-direita na rua. Então, é uma coisa para se prestar atenção e fazer muita campanha, divulgar a nossa imprensa, que ajuda a falar isso, ajuda a explicar a situação, para não deixar a extrema-direita tomar conta, né? Precisamos estar mobilizados e na rua. Queria agradecer ao Thiago Lino também, que mandou. Agora que eu participei da reunião de pauta, descobri que esse super sticker aí chamou Caramelo, é o cachorrinho. Parece que já é famoso no nosso chat. A gente tá com o material na mão, né? Eu queria colocar na tela o mapa da situação dos protestos no Peru. A gente vê que eles estão concentrados ali na região de Ayacucho, né? Que é uma região muito, muito pobre do Peru, camponesa ainda, que inclusive foi onde nasceu o Sendero Luminoso, e na região de Junín, né? A maior parte das regiões são operárias, mineiras ou camponesas, né? E agora estão falando todos lá que estão querendo se separar, né? O Sul. Isso é o assunto agora do dia. Estão querendo uma separação. Então, para quem, aliás, está fazendo o curso, né, ou tem feito o curso da História do Brasil, é interessante comparar. Quer dizer que querem separar o Peru também? Bom, aí alguns falam em uma reunião, né, com a Bolívia, que acho que poderia ser interessante, mas não sei o que os companheiros acham dessa ideia, uma separação do sul do Peru, do restante de Lima. Ou seja, o Sul gostaria de... Eles pensam que poderiam, né, tomar conta dos recursos e fazer um melhor uso, né? Vou pedir para, enquanto a gente fecha esse bloco do Peru, para a produção passar um vídeo que a gente tem que dá panorama. Protests in Peru following the ouster of former President Pedro Castillo have left 22 people dead, the youngest just 15. And anger is simmering despite a lull in violence over the holidays in the heavily Catholic country. Não, como eu falei, semana passada o número oficial estava em 28. Hoje 28. Eu ouvi 28. E hoje, estranhamente, eu li um artigo que falava em 27. Então, sendo que a polícia continua atirando na cabeça dos manifestantes, né? Na terceira parte superior do corpo, né? Justamente para atingir nos órgãos vitais, porque dizem que até é um objetivo matar pessoas para fomentar medo, né? Para parar os protestos. O racismo no Peru também é uma instituição muito forte, né? O governo... Muito, e aí parece que não é demagogia, não é identitarismo, não. Parece que é o fascismo mesmo, né? O Fujimori foi uma das ditaduras mais violentas, né? E esse pessoal, lembrando que quem concorreu na eleição com Castilho foi a filha do Fujimori, né? A Keiko Fujimori. E porque parece que com o colonialismo, né, os espanhóis chegaram em Lima e depois eles instalaram o idioma o castelhano, né, o espanhol, como idioma oficial e determinaram que quem não falasse espanhol não era cidadão, né, não era peruano.
isso, na verdade, até hoje, eu também não via as coisas assim, mas como os meus sogros, né? Eles foram obrigados de fugir da serra, né, de Ayacucho, por causa do terrorismo de Estado. Então, chegaram em Lima sem falar espanhol e até hoje você, então, não tem praticamente acesso a nada, você é excluído. E isso, até hoje, é assim para muitas pessoas. E aí o Castilho, né, representou essa população. E a repressão, no caso, é sempre assim, né? Quer dizer, quem se levanta é a população majoritariamente indígena e quem reprime é o pessoal aí com licença para matar, né? Inclusive, é uma política aberta das Forças Armadas peruanas para exterminar agora, as populações indígenas, né? A Durante a Dina ditadura. Boluarte, né? A presidente de fato, agora ela começou a viajar pelo país para explicar à população que não é bem assim, que eles entenderam mal, que ela nunca quis trair o Castilho, quando ela falou algum tempo atrás que se ele fosse empichado, né, que ela iria embora também. Mas dizem que no dia 7 de dezembro, quando ela tomou posse, né, que ela estava já com o cabelo feito, vestido novo, então penso que ela já estava sabendo alguma coisa. E agora ela é advogada e não valeria a pena passar aqui, mas quem acompanhar o espanhol, quem puder procurar no YouTube os vídeos das últimas falas dela, né? Ela fez um discurso pro Natal, realmente é assustador a demagogia, né? Ela fala vamos virar a página, vamos parar de usar a violência. Ela está claramente muito bem preparada, né? As palavras elas são muito bem escolhidas. Então, os incautos, né? A esquerda pró-imperialista acho que vai aprovar. Ontem ainda ela falou que não, eu como primeira mulher, né, no poder nenhum, ela está também no governo, não tem o poder, ela está sendo usada, e parece que muito bem usada. Não sei porque cada vez eu não consigo evitar a comparação com a Simone Tebet, não sei se faz sentido, mas... Lembrando que a gente começou o ano, em maio a gente fez um programa que o título era sobre o Boric decretando o estado de sítio em cima dos indígenas lá no Chile, e a gente vê o identitarismo foi usado esse tempo inteiro e está cada vez pior, né? Então, estamos animados para a próxima universidade marxista sobre o identitarismo. A gente vai ter um bloco sobre isso daqui a pouco. Né? Beleza. Eu queria só agradecer, que eu tinha esquecido, Sou Eu mandou uma mensagem aqui que falou que enviou um Pix para a gente. Queria agradecer muito, falar que o Pix está aí do lado da tela, pix@dco, D de dado, de Diário da Causa Operária, né? Diário Causa Operária, pix@dco.org.br. Valeu, Sou Eu. Quem puder mandar para lá, a gente agradece, que a gente não paga o imposto do Google, né? Agora, mas seguindo a nossa pauta, eu queria passar para o Felipe e para a Adriana comentarem a questão da Ucrânia, né? A gente começou o ano com a guerra e agora sem muita esperança de paz, né? Quer dizer, teve um comentário do próprio Putin sobre isso, né? Ou foi de um representante de Estado russo, que comentou que não há paz se a Ucrânia não reconhecer as 4 novas regiões, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e qualquer outra? Kherson, como parte da Rússia. Se eles não partirem desse pressuposto, não tem acordo de paz. Não. Com o Zelensky querendo retomar a Crimeia, parece estar distante, mas passo a palavra para vocês. A gente começou... pode falar, Felipe. O ano começou em janeiro, teve meio que uma certa ofensiva da Ucrânia
ou uma preparação para a guerra da Ucrânia contra a Rússia, e aí que acabou estourando em fevereiro, quando os ucranianos fizeram uma forte ofensiva em cima do Donbass. E aí, então, foi uma completa mudança no mundo, visto que nenhum outro país antes, depois de 90, enfrentou assim os Estados Unidos de frente, né? Foi uma mudança completamente que vai, vamos dizer, um ponto na história que foi uma ruptura, fora que também no sistema monetário também foi um gatilho para que a China e a Rússia implementassem o sistema financeiro deles e fugir do SWIFT, que é o controlado pelos Estados Unidos e pelo dólar, né? E aí depois, em julho, o exército ucraniano foi completamente destroçado. O Putin estava esperando que o Zelensky caísse e eles conseguissem logo uma paz aí, vencer a guerra, só que isso não aconteceu. E aí, com os mais de 50 bilhões, 60 bilhões de dólares, os Estados Unidos e a OTAN reconstruiu o exército. E aí, estamos aí, continua, e parece que essa guerra vai longe. A gente começou o ano, a operação militar, né, da Rússia começou em fevereiro, e eram poucos os órgãos de imprensa que falavam do problema que já acontecia há muitos anos no Donbass, né, desde 2014. Então, eu acho que esse conflito na Ucrânia acelerou, né, a crise que a gente vive, e ela não só, ela começou com todo mundo achava que ia ser um ataque rápido, e agora, depois de quase um ano de conflito, a gente vê, a opinião em geral é de que o conflito vai se estender, que o conflito não é da Rússia com a Ucrânia, o conflito é da Rússia com a OTAN e o imperialismo, que provavelmente esse conflito vai se estender para o imperialismo contra a China, e por causa do conflito na Ucrânia, a gente viu que muitas tendências do que parece que vai aprofundar daqui para frente. Uma dessas tendências é a tendência de censura do imperialismo, né? Que a gente viu várias situações da guerra sendo mostrada na imprensa capitalista de um jeito completamente oposto do que era o que a gente estava vendo, era a realidade, né? Então, primeiro, essa questão de que a Rússia que estava atacando, sendo que todo mundo sabe que foram os Estados Unidos que promoveram o golpe na Ucrânia, era o povo russo do Donbass que estava sofrendo, e que os laboratórios biológicos e o treinamento de fascistas na Ucrânia, fascistas do mundo inteiro, que provocaram a Rússia a tomar essa decisão de invadir, de atacar a Ucrânia, né? Então, e a partir daí, qualquer um que tentasse falar o contrário, por exemplo, no ataque à maternidade, que falaram que eram os russos atacando, era uma confusão na imprensa, e a gente viu aí vários jornalistas sendo censurados. O PCO mesmo a gente teve nossa imprensa completamente censurada, uma censura prévia, né, pelo STF, de todas os nossos órgãos, e principalmente o nosso canal do YouTube. A gente vê jornalistas alemães lá no Donbass que não podem falar, até a conta bancária foi bloqueada
pelo governo alemão. Então, essa tendência de ditadura, né? Se tem censura, é ditadura. Então, o imperialismo acirrando a ditadura mundial. Essa semana teve uma notícia, a gente tem até uma foto aí na nossa pauta, que é um ex-general militar americano, ele chama Ollie North. Ele apareceu na Fox News falando do conflito na Ucrânia. Ele falou abertamente que esse conflito na Ucrânia lembra muito os conflitos na era Reagan, porque ele trabalhou para o Reagan. Então, ele fala os conflitos na América Central, na África, no Afeganistão, conflitos em que a população concorda em defender o que ele fala, que eles estão defendendo a liberdade, aquela demagogia imperialista, né, de que os ucranianos estariam defendendo a liberdade, e ele fala, é o sangue deles e as nossas armas. Ou seja, é abertamente uma guerra proxy dos Estados Unidos, do imperialismo, e ele fala isso também, que os Estados Unidos estão apoiando ele não fala, a gente fala os nazistas, fascistas na Ucrânia, mas ele fala que é como aviso para os chineses, e já fala que Taiwan, já começa com a questão de Taiwan, que para os chineses ficaram preocupados com uma guerra maior em torno de Taiwan. E ele fala também de como esse dinheiro esses bilhões que estão sendo mandados para a Ucrânia, na verdade, eles não estão sendo mandados para a Ucrânia simplesmente. Grande parte desse dinheiro fica nos Estados Unidos, ele vai para as empresas de armas dos Estados Unidos, para as pessoas que trabalham aqui na chamada Beltway, que é onde está a CIA, o FBI, os órgãos de segurança dos Estados Unidos, e acaba indo para propinas, né, para esse pagamento dessas pessoas e dos fabricantes de armas. Ou seja, enquanto o povo americano sofre com a Covid, com desemprego, com falta de saúde, um salário baixíssimo, sem a menor condição de melhorar, sem perspectiva, os Estados Unidos, o imperialismo fatura com as guerras. Então, não só estão matando as pessoas na Ucrânia, atacando os civis no Donbass, mas também estão matando as pessoas aqui dentro dos Estados Unidos, e qualquer um que ousar levantar a cabeça contra isso vai dar de cara com essa enorme indústria armamentícia, que aqui a polícia está armada como se fosse um exército, né? Então, para quem quiser ver, eu não sei se... porque a gente não está vendo. Eu não sei se passou a foto enquanto eu falava. Era quem deu essa entrevista. Passou? Quem deu essa entrevista foi o Oliver North. Ollie North. E ele era um general na época do Reagan, que foi despedido da era Reagan e condenado por causa do escândalo do Irã-Contra, que foi um dos maiores escândalos dos Estados Unidos, onde a CIA agiu internamente, patrocinou armamento na Nicarágua, trouxe cocaína para os Estados Unidos, ou seja, os maiores absurdos, e esse cara fazia parte disso, foi punido por isso, mas está hoje aí na televisão falando que é isso mesmo, que
a guerra da Ucrânia lembra as guerras do Reagan e que supostamente essas são guerras pela liberdade da população mundial, pela democracia, pelos direitos humanos. É muita cara de pau. O que é interessante é que, dado que a gente comentou já do Peru, da Bolívia, né, o imperialismo cada vez com menos constrangimento apoia, cada vez mais e com menos constrangimento apoia grupos abertamente fascistas, né? O caso do Luiz Camacho, apresentado aí como mera oposição. E no caso do Peru também, né, ninguém vai falar que a Dina Boluarte é uma assassina, ninguém vai criticar, né? Não só ela, mas o setor político que apoia ela nesse golpe, né? Dizem que, como no Peru, como o pensamento da população é ainda bastante tradicional, né? Eles analisaram que a esquerda identitária não venceria nunca nas eleições. Então, aí conseguiram colocar a Dina Boluarte para cumprir essa função, né? É muito cinismo, porque teoricamente seria o mesmo governo, né? Sem o Castilho, a vice tomou posse, só que e não é o mesmo. Não tem nada a ver, não é o mesmo governo. Não, você vê, porque claro, o Castilho não era perfeito, mas tinha alguns ministros bons, né? Do meio ambiente. Você ouvia, né, finalmente algumas coisas positivas, e agora é um retrocesso total, é tudo. Eu queria comentar, o Currency está aqui no nosso chat e falou que a Rússia vai se dar mal, vai cair economicamente. Continuando a nossa retrospectiva, eu acho que a gente pode falar isso, né? A gente passou o ano inteiro mostrando como que o imperialismo falava que a Rússia fizeram as sanções para tentar quebrar a economia russa, ficam falando que a Rússia não tem armas, vai acabar as armas. Sem munição, a Rússia quebrada amanhã. Mas a Rússia continua forte, com decoração de Natal, iluminando todas as praças mais importantes, e quem está quebrado é principalmente a Europa, né? E aqui nos Estados Unidos, apesar deles tentarem esconder, mas está todo mundo quebrado. Aliás, o nosso querido Boris Johnson, que não é mais primeiro-ministro, ele foi na televisão, né, falar do povo britânico, depois das 8 da noite, desligar as luzes de Natal em solidariedade aos ucranianos. É um negócio meio trágico a situação da Inglaterra. Falando na Grã-Bretanha, eu comecei agora a reler o livro 1984, porque muitos mencionam isso, né? De dentro da Inglaterra também. E realmente são as primeiras páginas, né? Você lê sobre a polícia do pensamento, o Ministério da Paz, que organiza as guerras. Nossa, é incrível! Muita coincidência. O que pouca gente sabe é que o livro não era sobre a Rússia stalinista, era sobre a Inglaterra. Era sobre a Inglaterra. A Inglaterra hoje que tem uma crise de falta de ovos, porque estava ficando tão caro produzir ovos que supermercados colocaram um limite de preços e aí os fazendeiros não conseguem mais produzir porque estão pagando para produzir ovo e aí só mais um dos efeitos de quanto é absurdo, né? Não tem energia elétrica, não tem ovo, não tem... A gente começou o ano com as mentiras do imperialismo falando que a Rússia, as prateleiras estavam vazias na Rússia e quem estava prateleira vazia, a gente está vendo na Europa e aqui nos Estados Unidos. A gente também o novo primeiro, o Rishi Sunak, né? Ficou meio invisível, parece que não é capaz de fazer nada, falar, mas não. Identitário, né?
indiano. Mas para se ater nesse ponto, né, a gente tem nos Estados Unidos, teve as eleições norte-americanas, né, de meio de mandato, foi um outro ponto importante do ano, que se esperava uma grande vitória republicana, mas o Partido Democrata novamente organizou uma campanha muito forte, né, e conseguiu segurar o Senado, mas perdeu o Congresso. E um dos deputados eleitos para o Congresso por parte dos republicanos caiu aí na imprensa, na malha fina da imprensa, né, super seletiva. Agora, no final do ano, é o deputado Jorge Santos. Eu acho interessante a gente comentar sobre ele, porque a Globo está soltando várias reportagens sobre ele, né? Para todo mundo que não sabe, o Jorge Santos é filho de brasileiros. Ele fez uma campanha no estado de Nova York, onde os republicanos não ganham, não sei, a Adriana pode falar, um bom tempo. E ele ganhou principalmente em Long Island, ele representa Long Island e Queens, que são, aqui em Nova York é um estado tradicionalmente democrata, que é progressista, supostamente um dos lugares mais progressistas dos Estados Unidos, onde os republicanos não ganham, mas isso já não é verdade mais. E o caso dele é um caso muito interessante, porque é o primeiro caso. Eu queria fazer uma previsão aqui de ano novo. É o primeiro caso que o identitarismo foi usado pela extrema-direita. Esse cidadão é um cara abertamente trumpista. Ele se candidatou como o primeiro deputado republicano abertamente gay, filho de imigrantes, e ele vende o sonho americano, né? Inclusive está aí na tela a herança judaica, a tradicional família judaica de Niterói, né? Que o cidadão se diz católico, mas que é judeu não praticante. Ele tentou usar todos os níveis de identitarismo possíveis. Ele disse que a família da mãe dele teria fugido para o Brasil do Hitler nazista, mas a avó dele nasceu no Brasil, em Niterói, antes mesmo do início antes mesmo dos nazistas chegarem ao poder. Então, toda a história desse cidadão é uma farsa, inclusive até a homossexualidade dele, aparentemente. O New York Times não ousou questionar isso, porque sob risco de desmoronar o templo do identitarismo completamente, mas eles colocaram na matéria que, na última campanha eleitoral, o Jorge Santos ele era casado com uma mulher, e 3 semanas antes da eleição, desfez o casamento. E se lançou como candidato gay. Então, tudo está sob suspeita, né? Ele se diz... ele mentiu sobre o ensino superior dele e sobre ter trabalhado no Citigroup e no Goldman Sachs, né? Ele disse que construiu a fortuna dele trabalhando nos grandes bancos de Nova York, de Wall Street. Ele não tem fortuna, não tem propriedade, não tem absolutamente nada. Tem algumas dívidas até, né, aparentemente. O cara é daqueles mentirosos compulsivos que não consegue contar nenhuma verdade. Mas o que é mais interessante, eu acho, da situação toda, né, além de... que ele usou... quer dizer, naturalmente, o New York Times não vai fazer uma checagem tão profunda de todos os deputados eleitos pelo Partido Democrata, né? A esperança deles era que derrubassem os deputados republicanos para os democratas voltarem a ter maioria. Mas a situação aqui é interessante porque se o New York Times tuducou o Jorge Santos, ele pediu 6, né? Porque ele falou que o jornal burguês New York Times coloca muita pressão sobre pessoas como ele, filhos de imigrantes, que cresceram em famílias pobres, para terem títulos e tal, para se candidatar na política, que você não pode ser uma pessoa simples e se candidatar. Então ele se sentiu pressionado a, segundo ele mesmo, exagerar certos aspectos aí do currículo dele, né? Então... ele está usando forte a carta do identitarismo. É muito interessante ver o que ele escolheu para mentir na biografia dele, porque é um retrato do que é valorizado aqui nos Estados Unidos, né?
Então, primeiro, a educação. Todo mundo nos Estados Unidos está em dívida porque você não consegue arrumar um trabalho se você não tiver um título da universidade. Ele está certo nisso. Então, ele está, como o Trump, né, ele usa o sofrimento da população e tenta capitalizar em cima disso. Então, ele falou que tem esses títulos todos que ele não tem. A maioria da população queria ter, tenta ir para a universidade e acaba ficando com dívida. Aí ele fala que ele é descendente de judeu. Aqui, principalmente em Nova York, o sionismo é muito forte, né? Tem muito poder. Quem tem dinheiro geralmente está ligado ao sionismo. Inclusive, tem muita censura de quem é pró-Palestina, quem luta pela liberdade do povo palestino é censurado aqui. Então, ele inventou que ele é descendente de judeu. Inventou que trabalha no sistema de Wall Street, do capitalismo monetário de Wall Street. Ou seja, dá para ver aí o que ele imagina que é o sonho americano. E mais o identitarismo, que é o que está na moda. E se os democratas usam isso para se eleger, por que os trumpistas não vão usar, né? Então, eu concordo com o Fábio, acho que isso já está aparecendo aí, que até a extrema-direita vai tentar o oportunismo usando o identitarismo. Pode ser. O meu palpite é que se a extrema-direita começar a usar isso, a burguesia, né, a parte mais dominante da burguesia pode começar a abandonar essa política, porque vai virar uma faca de dois gumes. Eu não sei. Vamos ver como essa situação se desenvolve. Mas para mim o interessante é que o cara mentiu tudo, se candidatou como defensor do sonho americano, que, como ele mesmo comprovou, não existe mais, tanto que ele teve que inventar que existe essa ideia de que você sai de baixo, trabalha num banco, constrói uma fortuna. Você vê que ele fez um ótimo serviço para a gente dos dois lados, né? Primeiro mostrando que o identitarismo é um negócio farsesco, você pode inventar certos aspectos da sua vida e automaticamente ganhar aí as graças da imprensa, do público, né? A ideia do identitarismo, e ele também mostra aí que não tem mais sonho americano, que é uma selvageria total, e se você é pobre, vai continuar pobre, mesmo nos Estados Unidos, né? E que nunca teve esse sonho americano, sempre foi uma mentira, e que nunca teve democracia americana, direitos humanos americanos, essa ideia de liberdade, de economia livre, é tudo uma farsa. Imprensa livre. Imprensa livre, liberdade de expressão, democracia, direitos humanos, é tudo uma farsa. Meio ambiente. 2022, isso ficou bem claro, são vários os exemplos, e esse Jorge Santos aí foi pego para Cristo nas últimas semanas, mas é só mais um exemplo. E daí, a gente está indo para o final do nosso programa, né? A gente queria dar uma volta ao mundo aí com as homenagens ao Rei Pelé, né? Que nos deixou essa semana, deixou um grande buraco aí no coração da maior parte do mundo, né? Que são os apreciadores de futebol. Aí são algumas notícias em inglês, eu vou tentar traduzir. A lenda do futebol brasileiro Pelé morre aos 82 anos. Pelé, o rei do futebol arte, morre aos 82 anos. Obrigado, rei. O Brasil se levanta em homenagem ao Pelé, contando como que o Pelé veio em Nova York e causou uma tempestade. E essa aí do New York Times fala que o Pelé é um
Ele colocou o padrão ouro do futebol, né? Ele colocou a referência do que é o bom futebol. Né? E ninguém nunca vai chegar aos pés dele. Can't be matched. Não vai ter igual nunca. Tem mais aí, Felipe? Você consegue ver? A produção tem que passar, né? Aí. A gente tem o Le Monde, né? Na França. Não é tributos, não. As homenagens ao Pelé se espalham, se derramam, né? Ele transformou o futebol em arte. Tem uma de Berlim, em alemão. Você consegue ler, Felipe? Ixi. Acho que está muito pequeno, mas quando eu peguei, eu vi que fala dos 1000 gols e que o Pelé era... não lembro mais. Eu traduzi. A última é a do Corriere della Sera. Pelé morre, o rei do futebol tinha 82 anos. E então o mundo inteiro aí falando do Pelé, falando... Hoje no Reunião de Pauta a gente falou muito também do Pelé, o J. Camilo fez uma fala, também a gente estava tendo problema de áudio também hoje de manhã, mas como o Pelé chega a ser um mito, né? Ele construiu o mito do... o Vicente falou, ele é o ele é o atleta do século, e o mundo inteiro falando como ele é incomparável. E no Brasil, infelizmente, a gente tem uma parte da esquerda que repete, né, a campanha contra o futebol brasileiro, contra... a Beth mandou aqui a tradução do jornal alemão, que no 1000º gol tocaram sinos. Obrigada, Beth. Mas se repete a campanha imperialista de que o futebol do Brasil não é essas coisas, que a política ou o identitarismo volta de novo, né? A filha do Pelé, que ele não reconheceu, como se isso fosse importante perto do tamanho, do tanto que ele significou para o Brasil, né? Para reconhecimento do Brasil no mundo inteiro, revolução do esporte, no esporte que é acompanhado por milhões, bilhões de pessoas em todo o mundo. E então é muito triste, né? Eu acho que fazer essa campanha em defesa do Pelé, em defesa do futebol brasileiro, os únicos, né, as vozes que enquanto da imprensa que defendeu o futebol brasileiro. Um especial do DCO, né? Sobre o rei. Isso. Teve órgão de... Porque quando é no UOL, na Folha, a gente até entende, né, a campanha imperialista, mas a gente vê canais, órgãos da esquerda repetindo essa campanha, é dureza. A gente, para quem não estava aqui no começo, isso está acontecendo, infelizmente. Eu queria agradecer todo mundo que participou aqui no chat, Maria Genoveva Cortazou, eu que mandou o Pix, a Beth que está sempre aqui com a Alberto Pereira, Leila Cordeiro, querido companheiro Lino Alves, Carlos Alberto de Mello, Lu Marques, Arthur Freitas, Tiago Lino, que mandou aqui mais informação sobre o caramelo, o super sticker do caramelo, que é o heptacampeão do campeonato de stickers do Reunião de Pauta. A Rosana Inês, Marcel Santos, deixa eu ver quem mais aqui, peraí. O Currency,
o Arnaldo Ricardo, boa tarde, companheiro Adalberto Pereira, o Tony, Beatriz Andrade, todos os companheiros que acompanharam o correspondente internacional durante esse ano. A gente agradece muito. E alguém quer despedir, desejar bom ano novo? Queria agradecer a Kathleen, foi ótima. Posso a sua participação. um minuto para um último comentário? Pode, claro. De despedida. No Peru, alguns grupos de esquerda, né, criticaram a posição do Lula, né, do futuro governo Lula, por ter apoiado, né, logo no começo o novo governo, né, a golpista. E por quê? E que não esperavam isso, porque ele não fez que nem o López Obrador, que continua apoiando o Castilho, ofereceu asilo para a família do Castilho, e meio que agora está num conflito, né, diplomático com o Peru, e aliás a Colômbia também. Mas outros entenderam, né, que é uma questão de protocolo e talvez uma questão pragmática, que o Lula talvez somente quer manter as relações comerciais, né, com o Peru. E também o Lula deve lembrar a foto, né, que o Castilho tirou com o Bolsonaro mais cedo este ano. Então talvez ele não tem tanto motivo para apoiar o Castilho, mas vamos ver, né, como isso. A própria Boluarte, né, não vai vir para a posse. O convite foi revocado, ou foi renovado, mas parece que vai vir algum representante. Então, vamos ver logo como vai se desenvolver isso. Eu achei interessante o comentário do Rui, que disse que, pelo fato dele ter pedido para fechar o Congresso e parecia que estava querendo dar um golpe, ficou difícil para o Lula recém-eleito. Dá para entender. Claro que o Lula não pode ficar estimulando isso, né? Colocaria ele numa posição conflitiva. Mas a gente queria, sim, ver ele defendendo a mobilização popular. Claro, a gente quer ver ele defender o povo. Não sabemos o quanto o Lula sabe da situação, da história do Peru, e pode ter sido o PT, os representantes do Itamaraty, não se sabe, mas logo, com certeza vamos saber mais. Obrigada a todos. Obrigada. E até ano que vem. Até ano que vem. Felipe, quer mandar uma mensagem? Opa, aqui deu uma esquentada, tá 5 graus, tá quase verão aqui. Desejo aí um feliz ano novo e dia 1º acompanhar aí a posse do Lula. Tá assistindo aqui. Beleza. Com certeza. Fábio. Tudo de bom para todo mundo. Espero que ano que vem o Lula governe o Brasil como um ditador sanguinário, como depois o nosso querido Eduardo Vaz. E é isso. Para quem for beleza. Como eu queria. Manda um abraço para todos os companheiros por mim. Lembrando que quem quiser participar do Réveillon Vermelho ainda dá tempo, réveillon.pco.org.br. E queria agradecer a todos os companheiros aqui do chat que estão mandando parabéns para a gente, mandando abraço, elogios. A gente vai continuar ano que vem com o nosso trabalho. Aqui ninguém é profissional, apresentador ou jornalista profissional, mas a gente é militante da causa operária, a gente é missionária, a gente vai continuar dando o nosso máximo aqui para divulgar a nossa política, o nosso programa, e ano que vem vai ter muita luta para defender o governo Lula e colocar a pauta da esquerda, tentar influenciar o governo para realizar o nosso programa o mais possível, né? Sabendo que existem aí
limites para o governo Lula e para o PT. A gente vai estar sempre em campanha, sempre na rua, defendendo o interesse do trabalhador, e por isso a gente precisa muito do seu apoio aqui no PCO, na Causa Operária TV, em todos os canais que fazem parte aqui da nossa rede de canais para fugir da censura do STF. Então, queria agradecer a todo mundo. Na semana que vem, ano que vem, a gente está de volta. Muito obrigada para o pessoal da produção aí, o Isaías, Gabriel, Natália, que tentaram resolver os nossos problemas técnicos e tiveram que lidar com a nossa bagunça, nossas pautas confusas, mas a gente vai se acertando. Obrigada a todo mundo, foi um ano excelente. E ano que vem a gente está de volta com mais um correspondente internacional. Eu sou Adriana Machado, estou em Nova York, o Felipe Bombardelli está em Praga, o Fábio Pique e a Kathleen estão em São Paulo. Muito obrigada a todos que acompanharam e até semana que vem, ano que vem. Bom ano para todos. Valeu.